Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Retomamos, então, os julgamentos do processo desse período da manhã do dia 30 de julho. Item 157, 158 da pauta, recorrente a Estruturas Metálicas Brasil Limitada, relatoria do conselheiro Márcio Costa. Com a palavra, relator. Perfeito, presidente, obrigado. Tentar fazer um resumo aqui do relatório, que eu acho que retrata bem. Estou replicando o relatório produzido pela turma que primeiro apreciou o presente processo no âmbito do CARF, que resultou no despacho 38.01.00187, por refletir a realidade dos autos. Em suma, trata de pedido de ressarcimento de crédito do PI a serem compensados com outros tributos administrados pela União por declaração de compensação no valor de R$ 39.232,10, referente ao primeiro trimestre calendário de 2004. Nos termos do que consta nos autos, o saldo credor pleiteado foi completamente absorvido por débitos de acordo com reconstituição da escrita fiscal elaborada no âmbito do auto de infração lavrado no processo final 2008-25, cópia das folhas 14 a 66, em virtude de falta de lançamento do imposto na saída de produto com classificação fiscal e alíquotas incorretas, e também por glosa de créditos indevidos referente a aquisições de insumo de fornecedores optantes pelo Simples. Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, é pleiteado que o julgamento desse processo seja condicionado ao resultado deste processo final 2008-25, que trata do auto de infração. Neste passo, o CARF abriu diligência, devolvendo o processo para a unidade de origem nos seguintes termos. Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a delegacia de origem informe o resultado do julgamento do processo administrativo final 2008-25 no âmbito do CARF. Caso não tenha sido julgado o recurso voluntário, aguarde o seu julgamento. Após a conclusão da diligência, retornar o processo ao CARF para o julgamento. Aos autos foram juntada a decisão definitiva, folhas 231 e 254 do processo número 2008-25. E o presente processo voltou para julgamento. É o relatório, presidente. Obrigado. Eu vou colocar o vídeo de sustentação oral. Silenciando os microfones, por favor. Não funcionou o link. Pedi ao conselheiro Laércio, estou passando o link, tenta obtê-lo diretamente no YouTube e aí reproduziremos aqui. Ilustríssimo conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, muito digno presidente desta igreja turma. Ilustríssimo conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, muito digno presidente desta igreja turma. Ilustríssimo conselheiro Márcio Robson Costa, muito digno relator dos processos sob julgamento. Saúdo-os e saudando-os, saúdo também, em nome de vocês, os demais conselheiros que integram essa turma. Saúdo também o representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, caso se encontre presente ou participando deste julgamento. Cumprimento e parabenizo também os colaboradores da casa, os servidores que tornaram possível a realização desta sessão virtual, bem como a prestação desta
desta sustentação oral. Pois bem, senhores conselheiros, construir. Travou aqui. Vocês estavam ouvindo? Travou. 157 e 158 da pauta. O item 157 se refere ao processo 13.830.720.009 e o processo referente ao item 158 da pauta é o de número 13.830.720.015.2007.41. Bem, por se tratarem de dois processos, caso eu me exceda no tempo legalmente previsto de 15 minutos, eu peço ao senhor presidente que me conceda uns minutos a mais, afinal são dois processos, né, sob julgamento. Mas eu espero, sinceramente, que não me alongar, né, demasiadamente nesta minha fala. Pois bem, esses dois processos sob julgamento, sempre que eu me referir a processo sob julgamento, estarei então me referindo a esses dois processos, aos itens 157 e 158. Para não ser repetitivo, então, falarei apenas em processos sob julgamento. Esses dois processos tratam de pedido de compensação de tributos devidos pelo contribuinte. Pedidos esses efetuados via Perdicomp. E esses pedidos foram negados. A homologação das Perdicomps foram negadas. E negadas sob a alegação de que os créditos utilizados para a compensação já teriam sido aproveitados em lançamento de ofício objeto do processo 11.444.000.553/2008-25. Esse processo já foi julgado por essa mesma turma e recebeu o acórdão número 3201.003.636. Muito bem. No julgamento, sempre então que eu me referir a processo julgado, estarei me referindo a esse processo, que já foi julgado. Pois bem, senhores conselheiros, no julgamento desse processo, já julgado, cuja cópia da decisão do acórdão aqui mencionado se encontram já inseridos nos processos em julgamento, decidiu essa igreja turma que estavam decaídos os períodos de 1º de janeiro de 2003 a 18 de julho de 2003. Portanto, decaídos os períodos de 1º de janeiro de 2003 a 31 de julho, aliás, a 18 de julho de 2003. Muito bem. Esses processos que estão sob julgamento, reiterando, tiveram, então, as declarações de compensação não homologadas sob o fundamento, com a razão, utilizando como fundamento, o fato de que os créditos pleiteados para compensar o débito teriam sido compensados no lançamento de ofício, objeto do processo já julgado, onde se reconheceu, insisto, a decadência dos períodos até 18 de julho de 2003. Pois bem, ocorre, senhores conselheiros, que esses créditos, objeto desses dois processos sob julgamento, foram utilizados para compensar débitos decaídos no processo já julgado. Ou seja, esses créditos que não foram admitidos para compensação nos processos sob julgamento foram utilizados para compensar débitos apurados no lançamento de ofício referente ao período de 1º de janeiro de 2003 a 18 de julho de 2003, período esse considerado decaído. Portanto, os créditos não poderiam ter sido utilizados para se efetuar essa compensação, porque não se utiliza crédito legítimo para compensar tributo decaído.
Muito bem. Esses créditos a que eu me refiro, utilizados para compensar os tributos decaídos, eles são créditos legítimos, créditos realmente válidos. Tanto são legítimos e válidos que foram reconhecidos pela própria fiscalização por ocasião da compensação no lançamento de ofício. Não há, então, o que discutir a respeito desses créditos. Temos que admitir isso daí como um fato superado, não há qualquer questionamento. Os créditos são válidos e existem. Muito bem, considerando que os débitos utilizados para compensação com esses créditos no processo já julgado não existem, que esses débitos não existem, então esses créditos de IPI escriturais válidos retornam ao contribuinte. Na verdade, o crédito da fazenda, o débito do contribuinte, ele decai. Está lá no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Entretanto, o crédito de IPI escritural, apurado na escrituração fiscal do contribuinte, esse não decai jamais. De sorte que esse crédito, insisto, volta ao contribuinte, passa a ser existente. E não só o crédito referente ao existente em 1º de janeiro de 2003, mas também todos os demais créditos apurados pelo contribuinte, créditos esses de IPI apurados pelo contribuinte, desde janeiro até o dia 18 de julho de 2003. Muito bem, voltando ao contribuinte esses créditos, em face da decadência reconhecida no processo já julgado, eles são mais do que suficientes para compensar o débito pretendido pelos processos em julgamento. Então, aqueles créditos do contribuinte que a Fazenda alegou não existirem, porque teriam sido compensados no lançamento de ofício no processo já julgado, na verdade existem sim. Estão válidos porque utilizados para compensar débitos apurados em períodos decaídos. Nos memoriais juntados aos processos, estão bem demonstrados os valores, os cálculos, deixando bem claro que os créditos então existentes, que voltam ao contribuinte, são mais do que suficientes para compensar todo o débito objeto do processo. Tá? Não há dúvidas com relação a isso. Peço aos senhores conselheiros que leiam com atenção, por favor, os memoriais juntados, que vai comprovar tudo aqui dissemos. Esses memoriais, inclusive, fazem referência às folhas dos processos sob julgamento, onde se encontram demonstrativos, esses elaborados pela própria fiscalização, tá? Onde estão relacionados os créditos do contribuinte, assim como cópia do acórdão proferido no processo já julgado e que reconheceu a decadência, né, do período até 18 de julho de 2003. Portanto, senhores conselheiros, dada a existência efetiva dos créditos em montante suficiente, e a existência efetiva e válida comprovada pela fiscalização e lançamento de ofício, insisto, tanto que foram aceitas e admitidas para compensar os débitos no lançamento de ofício. Débitos esses que estavam decaídos, mas foram aceitos, esses débitos foram utilizados pela fiscalização, portanto, por ela reconhecidos. Esses débitos são mais do que, esses créditos do contribuinte são mais do que suficientes para compensar os débitos pretendidos nos dois processos sob julgamento. Posto isso, fica aqui o meu pedido para que seja dado o provimento integral aos processos sob julgamento e que sejam cancelados os créditos tributários pretendidos pelo Estado e objeto de cobrança, cujos DARFs, inclusive, com os respectivos valores, também estão inseridos nos processos sob julgamento. Dou por encerrada a minha fala, agradeço os senhores terem me ouvido e desejo a todos uma boa sessão e um bom trabalho.
Encerrado, presidente. Presidente, não ouço. Acho que o microfone está desligado. Ok. Posso prosseguir? Por favor, relator, ao voto. Recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e requisitos de admissibilidade. Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com outros tributos administrados pela União por declaração de compensação, no valor de 41.161,66, referente ao primeiro trimestre de 2003. Nos termos do que consta nos autos, o saldo credor pleiteado foi completamente absorvido por débitos de acordo com a reconstituição da escrita fiscal elaborada no âmbito do auto de infração lavrado no processo final 2008-25. Em virtude de falta de lançamento do imposto na saída de produtos com classificação fiscal e alíquota incorretas, e também por glosa de crédito indevido referente à aquisição de insumos de fornecedor optante do Simples. Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, é pleiteado que o julgamento deste processo seja condicionado ao resultado do processo 2008-25, que trata do auto de infração. O pleito do contribuinte foi atendido, de modo que, ao chegar no CARF, foi determinado o retorno dos autos à origem para a juntada da decisão definitiva do julgamento do auto de infração. Sendo assim, conforme se pode notar nas folhas 262 a 285, o auto de infração foi julgado por esta turma em composição anterior e posteriormente teve negado seguimento ao recurso especial interposto, prevalecendo a decisão proferida no acórdão 32.01003.636 de relatoria do conselheiro Marcelo Giovanni Vieira, com a seguinte ementa, no qual eu transcrevo. Prosseguindo, e chamo a atenção dos conselheiros para esse parágrafo, é oportuno dizer que no acórdão 32.01003.636 foi dado parcial provimento ao recurso para declarar a decadência dos lançamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 18 de julho de 2003. Sabedor que o crédito informado, objeto da DECOMP, não foi homologado, justamente porque foram utilizados para compensar os créditos tributários em decorrência da constituição da escrita fiscal efetuada por ocasião da auditoria fiscal, que culminou no processo final 2008-25, os efeitos para a liquidação do valor efetivamente devido serão determinados pelos limites da decisão do auto de infração. Foi a compreensão que eu tive para desenvolver o voto. Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo, em virtude de lançamento de ofício baseado no PAF de auto de infração no qual os motivos da autuação se demonstram como devidos em decisão administrativa definitiva, o pedido de ressarcimento e compensação não deve ser homologado, pois a consequente redução a zero do saldo credor a torna incabível. Analisando a decisão do auto de infração e reconhecendo como devida a sua aplicação, em respeito à decisão supracitada, e ainda me restringindo aos argumentos recursais, entendo pelo não provimento do recurso. Diante do exposto, nego provimento, e esse é o meu voto. Chamo só atenção para o parágrafo anterior, no qual eu acho que essa liquidação vai ser feita de forma automática. É o voto, presidente. Ok, obrigado. Pedro pediu a palavra? Sim, presidente. Só para iniciar o debate do caso, eu confesso que eu fiquei na dúvida, apesar do Márcio colocar que a turma, no julgamento da auto de infração, decidiu que o saldo de crédito era zero,
né, não reconheceu o crédito, e se o saldo de crédito é zero, né, o montante de débito não influencia no crédito. Influenciaria se tivesse crédito, né? Aí no abatimento, se você tem menos débito, você consegue usar mais crédito, né? O que eu entendi que o contribuinte argumentou é que ele, como no julgamento da auto-infração a gente deu decadência, certo? De parte do débito, o débito a ser considerado, ele diminui, né? Então, se ele tivesse crédito e com débito diminuído no julgamento da auto-infração, ele conseguiria utilizar, ele poderia ter menos débito do que crédito e conseguir mais compensação, por exemplo. Só que como o saldo de crédito, a turma decidiu que o saldo era zero, a decadência daqueles débitos não influenciaria aqui, mas, mesmo assim, eu fico na dúvida no seguinte sentido, que se lá foi dado provimento parcial, e esse processo tem que seguir aquele, porque aquele é o principal, a gente não teria que dar provimento parcial aqui também? Eu vou dar Veja, o lançamento, ele decorreu de um excesso de débito. Então, suponha que ele tinha 15 de crédito e um débito de 10. Ele teria ainda um saldo credor e ele tinha um saldo credor de 5. Na escrita, esses créditos foram glosados, em razão das notas fiscais que não dariam direito. E então, se foi glosado, surgiu um valor devido lavrado em auto de infração de 5. Ora, se esse valor do auto, vamos supor que exatamente esse valor foi considerado decaído, simplesmente se exclui o valor sendo cobrado no auto de infração. A escrita permanece. O que está sendo essa glosa de decadência é do auto de infração, não na escrita dele. Bom, eu acho que pela sequência, quem pediu a palavra foi Leonardo Andrade, depois o Elcio. Perfeito. Vou só enfatizar apenas esse trecho, por isso que eu pedi a atenção desse parágrafo, porque é onde eu coloco que os efeitos para a liquidação do valor efetivamente devido serão determinados pelos limites da decisão do auto de infração. Aí que está a minha dúvida. Se não é provimento parcial aqui. Então deveria ser parcial, exatamente. Eu entendo que não. Porque aqui eu estou analisando o crédito. O que o Paulo falou é perfeito. A vai lá e ela reconstitui a escrituração do contribuinte. Para essa reestruturação, digamos assim, não está se falando em decadência. Sobrando o débito, aí sim há o auto de infração. E esse sim é que a gente averigua se tem decadência ou não. Então foi o que o Paulo falou. Aquele auto, vocês consideraram que parte daquele auto estava decaído. Aqui, o débito já foi tirado daquele auto. Ou seja, não existe crédito. O crédito foi utilizado na própria escrita do contribuinte. Então você não pode agora, porque você tirou um débito que estava além da escrita, você agora homologar parcialmente algo da escrita. Não funciona, uma coisa não está ligada à outra. Mas pelo que eu entendi, os créditos que o contribuinte estava pleiteando, eles foram absorvidos pelos débitos que foram lançados pela fiscalização. Não. A partir foi pela escrita.
Então, ele refez a escrita, e a partir do momento que ele apura novos débitos, aquele crédito é absorvido. E lança só a diferença, o plus isso aí. de débito. A partir do momento que uma parte desse débito é cancelada, independentemente da razão, o crédito pode ser que o crédito passe a ressurgir. Nesse caso aqui do voto do Márcio, eu concordo com o encaminhamento dele, só que eu acho que falta uma conta ali. Quanto de débito que foi expurgado do auto de infração? De repente, digamos que assim, o auto de infração ele tinha pedido 50 de crédito. O auto de infração não. Você tinha 60 de débito, então lançou 10. Mas, digamos que tenha sido cancelado do auto de infração 15. Então tem 5 de crédito aí que o contribuinte ressurge. Então acho que essa questão está fazendo uma conta. Alguém caiu aqui. Um minutinho. Congelou o Macedo e aí eu expulsei ele. Vamos. Podemos até continuar a discussão desde que quando ele voltar a gente repassa para ele. Ele tinha pedido para falar, todo mundo passou na frente dele. Não, quem pediu para falar foi o Andrade. Quem caiu? O Macedo. Vamos aguardar um pouquinho. Mas o ponto está na liquidação, né? Você tem que dar parcial provimento, se for a liquidação. Porque você não sabe como é que vai ser lá. Mas e é aí que eu acredito que lá é que vai ser feita automaticamente essa liquidação. Mas eu estou aguardando o debate para... Mas se você nega tudo, vai negar tudo. Mas assim, eu acho que não vai mudar o teu voto, você vai mudar o dispositivo. Não, eu estou entendendo que seria só o dispositivo mesmo, até porque em cima eu friso isso. Mas o meu entendimento foi que essa liquidação ela vai ser feita automaticamente conforme a gente já viu no outro processo que a gente estava discutindo. Como é se dá essa... Mas aí, para quem entende que o provimento é parcial para dar o quê? Não, não é, Paulo. É para observar esse ponto que o Elcio falou para... Eu posso a gente botou muito assim. Depende da execução, da repartição de origem. É parcial, para a liquidação ficar livre. Para no caso, eu traria, se eu desse parcial provimento, eu escrevi nesse parágrafo para o dispositivo. Daria parcial provimento nos efeitos para a liquidação do valor efetivamente devido, que serão determinados nos limites da decisão da auto-infração. Porque qualquer acréscimo que você fizer, você deixou de dar total. Sim, aí eu traria essa frase para o dispositivo. Exato. Porque aí a liquidação não é objeto nosso, deixa para lá. Perfeito, mas foi o que eu entendi mesmo, deixa para lá. Mas aí eu falei, como aqui a gente está acima de tudo debruçado sobre o crédito, né? É porque se nega a integral e eventualmente lá a fiscalização faz algum cálculo lá e aproveita de alguma forma alguma coisa, ela não vai poder aproveitar, porque a nossa determinação no CARF ela é mortal. Negou, acabou. Entendi. Não vai nem para a licitação. Vamos aguardar aí o desfecho, né? Porque qualquer coisa eu não tenho problema, não estou vendo maiores problema de fazer o parcial provimento não, tá? Eu posso acompanhar. O Leonardo disse que está tentando voltar, então continuamos aguardando. Vamos aguardar aí se o Carlos também tem algum ponto a mais aí para esclarecer. Eu acho que o que está discutido naquele auto não tem a ver com os créditos dele. Aquele auto só está cobrando o que não foi possível se compensar na própria escrita. Exato. Então, o fato de vocês terem julgado uma parte daqueles que altere o débito dele, ou seja, que altere o crédito dele, melhor dizendo. Eu também estou achando que, eu estou repensando aqui o que eu falei, realmente é isso.
Porque se ele tivesse cancelado o total do auto, aí seria diferente, né? O auto é só da diferença. O auto é só da diferença. Macedo, Até para verificar a qualidade da imagem, por favor. Carlos, E aí, você colocou um a gravação foi parada, não, né? Não. Carlos, Não. você colocou um ponto que é incontroverso, né? É isso mesmo. E é por isso que o processo principal deveria ser o do crédito. O que aconteceu? A gente acabou julgando o auto de infração, a gente acabou julgando o crédito no auto de infração, falando que ele não tem direito àquele crédito. Né? Então, o que aconteceu, na verdade, aí na escrita, que eu estou sentindo, que não é que o auto de infração foi lavrado porque sobrou um débito a mais ali. Na verdade, não. Na verdade, o crédito que o contribuinte entendeu que tinha, quando ele foi negado, depois a fiscalização lavrou um auto de infração. Olha, você não tem esse crédito, no mesmo montante. Não é porque sobrou débito. É porque ele falou, você não tem esse crédito, foi negado, eu vou cobrar. Cobrou na mesma medida. Entendeu? É a cobrança do crédito não reconhecido. Não é a cobrança de um débito a mais. Bem colocado, Pedro. Perfeito, é isso mesmo. E é por isso que reforça a negação de provimento. Presidente, Sim. eu acho que eu posso... O Leonardo pediu. Posso contribuir. O Leonardo pediu, vamos ouvir o Leonardo. Posso contribuir com o debate. Conselheira Maria Eduarda, em recente julgamento, envolvendo a contribuinte, no acordo 3002-001-009, me parece que elucida a questão. É o mesmo contribuinte? Mesmo contribuinte, mesmos fatos. E eu peço o Vênia para ler um excerto e depois em que ela se reporta a um acordo nosso, também de relatoria do conselheiro Marcelo Giovanni. Então eu vou ler a manifestação da conselheira Maria Eduarda. Diz a conselheira: acontece que, ao consultar o andamento processual daquela contenda, é possível verificar que o processo final 2008-25 já fora julgado pelo CARF, conforme se extrai do acordo 3201-003-636, publicado em 15 de maio de 2018. Naquela oportunidade, entendeu a turma julgadora, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para declarar a decadência dos lançamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 18 de julho de 2003. No mais, entendeu aquela turma julgadora por manter os termos do auto de infração lavrado. Sendo assim, com o desfecho daquela demanda, há de se analisar, então, as suas consequências para presente. E, ao fazê-lo, entendo que a conclusão a que se deve chegar é a mesma disposta nos demais processos de compensação, julgados em conjunto com o referido auto de infração, conforme acordos 3201-004-262, 3201-004-261, 3201-004-259 e 3201-004-260. Nesses acordos, restou esclarecido pelo relator que o deferimento parcial do auto de infração não leva à homologação parcial dos pedidos de compensação apresentados, visto que a única matéria deferida naqueles autos, decadência do direito de lançar, não é pertinente aos casos que tratam de pedidos de ressarcimento. Sendo assim, ao julgar os embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional, restou alterado o resultado do julgamento, para negar provimento aos referidos pedidos de ressarcimento e compensação. No acordo originário proferido no processo final 2008-25, esclareceu o relator a distinção entre decadência do direito de lançar
esta parcialmente deferida naquela oportunidade, em relação à homologação tácita, esta aplicável aos pedidos de ressarcimento e compensação, mas indeferida no caso concreto analisado. É o que se extrai da passagem a seguir colacionada, extraída do voto do relator naquela demanda. Aí a conselheira Maria Eduarda transcreve a manifestação do relator. Prossegue a conselheira. Sendo assim, em razão do que restou decidido nos autos do processo final 2008-25, tem-se que não houve alteração do cenário descrito na decisão recorrida. O crédito tributário pleiteado já fora integralmente utilizado naqueles autos, inexistindo, portanto, saldo credor utilizável nos presentes. O que restou afastado, portanto, foi tão somente o direito de a Fazenda lançar eventual diferença exigível, face ao Instituto da Decadência, o qual não afeta o julgamento da presente contenda, que versa sobre pedido de compensação. Com espécie nos fundamentos sobreexpedidos, portanto, entendo que deverá ser negado o provimento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso, em razão da inexistência do crédito tributário pleiteado. E eu estou vendo aqui pelo relatório desse processo do Márcio, que lá consta que todos os créditos pedidos pelo contribuinte foram absorvidos pelos débitos apurados. Então, o que foi lançado foi a diferença. Porque o débito, aquela parte do débito correspondente aos créditos, morreu com o crédito. Então, foi lançado só. Então, se tem uma diferença, se diminui o valor lançado, não impacta em nada o crédito. Então, eu revejo aquela posição que eu dei e realmente o relator deu o encaminhamento correto, é negar provimento mesmo. Se me permite a liberdade de sugestão, se for acho que o relator se reportar a essa manifestação da conselheira Maria Eduarda. Já está anotado, Leonardo. E ao voto proferido pelo conselheiro Marcelo Giovanni, é o acórdão 3201-004-2062. Embora a conselheira faça remissão a esses votos proferidos pelo conselheiro Marcelo Giovanni e que nós acompanhamos à época. Eu vou incluir no voto. Isso essa foi a linha defendida pelo Carlos e por mim. Sim. Né? É justamente isso que a conselheira Maria Eduarda julgou. Eu coloquei ali no grupo o arquivo do acórdão da Maria Eduarda. Eu acho que então podemos votar, né? Então o relator está negando o provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Leonardo Andrade. Desculpa, Elcio. Com o relator. Andrade. Acompanho o relator, presidente. Macedo. Com o relator, presidente. Pedro. De fato, presidente, agora tirada a dúvida e feito o debate, concordo plenamente. O melhor voto é negar provimento, acompanho o relator. Carlos. Com o relator. Laércio. Com o relator. Eu também acompanho o relator e agradeço imensamente a colaboração do Leonardo Andrade aí. Então, os agradecimentos, porque reforça aqui o meu voto com esse acórdão. Certo. Então, e os dois são a mesma decisão, né, Márcio? Perfeito. Então, portanto, item 157, 158 da Lei de Estruturas Metálicas, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral por meio de vídeo gravado o patrão do contribuinte, doutor Jorge Ponzoni Amoroso. Encerramos, então, o julgamento do último processo do período da manhã, desse dia 30. Retornaremos às 14. Por favor, então, pode-se interromper a gravação. Leonardo Andrade e Pedro. Gravação interrompida, presidente.